Nobre presidente, Roberto Henriques, demais deputados e deputadas, venha essa tribuna, presidente, porque no último dia 29 de março, nós tivemos uma comemoração que muito me chocou. Comemoração protagonizada pelos militares da reserva, no Clube Militar, no último dia 29, do golpe militar de 1964. Presidente, esse golpe levou o Brasil a experimentar um período de cerceamento de liberdades, um período em que se calou a democracia nesse país. Esse golpe levou à tortura de companheiros e companheiras que não se calaram, companheiros e companheiras que queriam simplesmente ter o direito de escolher os rumos do país, de votar para presidente, de continuar com uma democracia, com a liberdade de opinião. Simplesmente esse golpe, celebrado no último dia 29 de março, presidente, calou a imprensa. Presidente, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação. E como tal, defendo uma imprensa livre. E temos aqui, inclusive nessa casa, alguns quadros políticos que sofreram com cerceamento de liberdades, inclusive políticas, que tiveram seus mandatos cassados, está aqui o deputado Gerson Berg, que passou aquele período, sabe do que eu estou falando, que tiveram suas vozes silenciadas. Foi sobre isso, presidente, que no dia 29 de março se celebrou no Clube Militar. Foi isso, presidente, que o Rio de Janeiro foi palco na última quinta-feira. Um ato em defesa da ditadura. Eu fico preocupado, presidente, porque as liberdades individuais, deputado Gerson Berg, jamais poderão se sobrepor às coletivas. Jamais poderá se impor ao interesse coletivo. E a democracia é um valor, presidente. A democracia é uma conquista. Vozes foram silenciadas. Pessoas até hoje estão desaparecidas, presidente, em função desse golpe militar. E me preocupo, porque eu fico temeroso, deputado Gerson Berg, que eu faço questão que Vossa Excelência me escute, porque eu fico temeroso se algum dia, e eu me repudiarei, tenho certeza que junto com Vossa Excelência, se vozes quiserem celebrar o Holocausto, esse triste momento que o povo judeu sofreu, quiserem celebrar o nazismo, quiserem celebrar o racismo, porque, proporcionalmente falando, é disso que está em discussão hoje no Brasil. É inadmissível que num país que consolida a sua democracia, que tem a alternância do poder, que tem como valor, além da ética republicana, a questão da democracia como um pilar inabalável na construção de um projeto de nação, que ainda tenhamos pessoas que tenham saudades da ditadura militar. Presidente, eu tenho vergonha do que houve aqui quinta-feira, do que houve no Clube Militar quinta-feira. Eu tenho vergonha que se tenha medo de se abrir os arquivos de um triste período da história brasileira. E é por isso que eu venho aqui fazer uma moção de repúdio a um ato que se celebrava a ausência da democracia. Um ato que simplesmente queria trazer de volta toda aquela triste memória de mortes e torturas. Presidente, o Brasil já foi inclusive criticado por diversos órgãos internacionais, como a ONU, a Anistia Internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional, por estar atrasado em relação aos seus vizinhos aqui da América Latina, em respostas às graves violações de direitos humanos cometidas pelo aparelho do Estado. É disso que nós estamos falando. Há famílias que até hoje não sabem o destino de seus familiares, porque os restos mortais, porque nós deduzimos que morreram, porque os restos mortais até hoje não foram encontrados. Presidente, é disso que nós estamos falando.
Presidente Roberto Henrique, eu tenho absoluta certeza que aqui nesse plenário nós teremos deputados que não concordam com a minha opinião. Faz parte da democracia. Mas eu tenho certeza, presidente, que chegaremos em nossas residências hoje com a nossa integridade física preservada. Preservada em função de opiniões diferentes, porque é assim no Estado democrático. Podemos divergir sobre uma série de assuntos, inclusive sobre esse, mas é assim que chegaremos em nossas casas. O que não aconteceu nesse período? Presidente, a missão da Comissão da Verdade em Brasília é de elucidar esse período. Não dá para falar em anistia quando até hoje há o crime de ocultação de cadáver, porque foi isso que aconteceu naquele período. Não dá para falar em anistia porque, teoricamente, até hoje, há pessoas sequestradas. Ora, se não tem corpo, não dá para saber se foram assassinadas. Não dá para se falar em anistia num país e que tem uma dívida com a sua história. E eu concluo, presidente, dizendo que a grande maioria do povo brasileiro hoje, absoluta e esmagadora, é amante da democracia. E a democracia é um valor que faz com que o exercício do contraditório nessa casa, em Brasília, em qualquer casa legislativa, seja uma garantia. As nossas opiniões são preservadas em nome dessa democracia. E desse valor eu não abro mão, presidente. Desse valor eu jamais abrirei mão. Muito obrigado.